A partir de agora, a repercussão das principais notícias da região e do país. Você ouve no Bom Dia 98. Oferecimento: Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização: CDL Santos Praia. Bom dia, amigos da 98 FM. Sexta-feira no seu rádio. Vamos juntos até às 8h15 da manhã para mais uma edição do Bom Dia 98. O programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7 até às 8h15 da manhã, numa realização da CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia. Nosso time já está formado, já está em campo para a edição de hoje. Temos aqui o ouvidor público municipal de Santos, o Flávio Jordão. Bom dia, Flávio. Bom dia, Zé. Bom dia, Thiago. Bom dia, Jorge. Prazer enorme estar aqui nessa sexta-feira. Como o Flávio já adiantou, doutor Jorge Tadeu, hoje também na bancada. Bom dia, Jorge. Bom dia, Zé. Bom dia, Flávio. Bom dia, amigos. É um prazer estar aqui mais uma sexta-feira. Ok. E o Thiago Ferraz vai contribuir conosco, trazendo as notícias que serão debatidas ao longo do programa e muito mais. Bom dia, Thiago. Bom dia, Zé. Bom dia aos convidados. Bom dia aos nossos ouvintes do nosso Bom Dia 98. E agora vamos às principais manchetes desta sexta-feira, dia 22 de julho de 2016. Travessia litorânea Santos-Guarujá terá base para a passagem da tocha olímpica. Excesso de punições desestabiliza a Guarda Municipal de Santos. E auditores da Receita Federal fazem nova paralisação no Porto de Santos. E hoje as atenções voltadas para a passagem da tocha olímpica pela região, não só por Santos, mas por toda a região. Praia Grande, São Vicente, Guarujá e Santos estão contempladas. Um evento que tem um simbolismo muito grande. Os jogos que vêm da Grécia Antiga vão chegar até aqui, não é? Nós até noticiamos ontem a tentativa de alguns grupos, por descontentamento político ou por não concordarem com os jogos ou com algo diferente, não é? Do que está realmente em jogo, que é o esporte. No meu entendimento, é um grande evento no Brasil, independente de cor partidária. Nós temos aí realmente uma programação em que todos estão se esforçando muito para que tudo dê certo logo mais. Thiago. Exatamente. Olha só, Zé, Travessia litorânea Santos-Guarujá será base para a passagem da tocha olímpica. A passagem da tocha olímpica dos Jogos Rio 2016 hoje mobilizará milhares de pessoas na região. Um momento marcante é a transição entre as cidades de Santos e Guarujá, que ocorrerá pelo mar no canal do Porto de Santos, o maior da América Latina. Para isso, a Travessia Santos-Guarujá, administrada pela Dersa, terá um papel fundamental no revezamento, além de disponibilizar o estaleiro que servirá de base para a ação. Também fornecerá apoio operacional e logístico ao comboio. Durante a ação, prevista para ter início às 14 horas, não haverá interrupção das travessias. Foi traçado um planejamento para que o evento interfira o menos possível na rotina dos usuários. No entanto, pode ocorrer aumento do tempo nas filas. A recomendação é que os usuários evitem a travessia nos horários da passagem. A condução será feita por Adriano de Souza, um mineirinho, campeão mundial de surf e atleta do Guarujá. O revezamento dentro do Guarujá deve ter duração aproximadamente de 3 horas. Enquanto a tocha passa pelo atracador antigo, cerca de 20 veículos entre automóveis, ônibus e caminhões que formam o comboio de revezamento da tocha passarão pelo atracador novo. Eles irão pela Avenida Almirante Saldanha da Gama, em Santos, acessarão o bolsão da Dersa pela saída para não haver conflito com os demais usuários na fila e embarcação em um ferryboat previamente reservado com capacidade para o transporte simultâneo de todo o comboio. Sugiro que todos consultem os veículos de comunicação, principalmente jornais impressos, que você vai poder memorizar o trajeto. E hoje já se prevê um dia difícil no trânsito, mas hoje é um dia especial e creio que também a presença do canoísta Fábio Paiva, transportando de canoa a tocha olímpica, vai ser um plus aí dentro desta programação, mas tem esse contraponto também, né? Um grande evento, vai trazer algum transtorno para a cidade, mas entendo que isso pelo menos deve ser deixado de lado no dia de hoje, que é algo planejado e marcado. Flávio. Bom, Zé, eu acho que hoje o munícipe vai ter que ter realmente paciência, porque vai ser aí uma ação grandiosa, né? São vários pontos importantes da cidade, passando aí essa tocha. E óbvio que vai mexer, vai causar transtornos aí no trânsito, enfim, no deslocamento das pessoas, e que as pessoas entendam aí que é um momento importante, um momento de festa, um momento muito bacana para a cidade. Cidade hoje nós teremos até pessoas ilustres aí do cenário
da cidade, segurando a tocha, levando a tocha. Negrelli, Daniele Zangrando, o Carlos Honorato, Rogério Sampaio, a Beth Gomes, que é paralímpica, ou seja, é um momento muito importante. E também nós teremos aí uma outra ação especial aí, que vai ser uma surpresa, vai ter alguém de renome internacional aí, que também levará a tocha por Santos. Então, acho que é muito bacana essa ação na cidade que vem se preparando para esse momento das Olimpíadas muito fortemente, um trabalho forte da Secretaria de Esportes para trazer bastante países para que eles fiquem hospedados na cidade, fazendo treinamento na cidade, se preparando para a Olimpíada. Nós já temos 12 países aqui na cidade já confirmados, e países importantes: Rússia, Itália, Japão, Canadá, Eslovênia, ou seja, tem vários países de várias modalidades, triatlo, natação, o judô, enfim, tem várias. O Guarujá também está recebendo aqui. Também está recebendo algumas, então assim, a cidade também se prepara para outro momento, para viver um espírito de Olimpíada, de esporte, e acho que é saudável. A gente sabe das preocupações que nós temos com relação a essa Olimpíada, da falta de infraestrutura que nós teremos no Rio de Janeiro, mas acho que no momento que a coisa começar a acontecer, as pessoas se contagiam pelo clima olímpico, e é muito interessante. Então, eu também tenho essa paciência, realmente, para o transtorno, mas eu entendo que vai ser positivo, vai ser um momento de muita festa. Jorge. Eu espero que realmente a gente aproveite o momento. É uma honra a nossa cidade e a nossa região, na verdade, né, receber um evento como esse. Nós somos uma região com histórico esportivo bonito, né, com vários atletas que participaram de campanhas olímpicas, de títulos mundiais. Eu acho que esse é o momento, é o momento de valorizar o esporte, é o momento de o foco estar nesse reconhecimento aos atletas, às pessoas que têm passado esportivo. Eu acho que esse é o foco dessa maratona da tocha olímpica, né, que se encerra daqui a 2 semanas com a abertura dos Jogos. E eu acho que a questão do trânsito é um ônus de um evento que talvez a nossa geração não assistirá de novo no nosso país, né? Então, eu acho que vale e realmente espero que apesar do déficit de preparação que houve para o local da Olimpíada, que é o Rio de Janeiro, que seja um evento bonito, um evento aos moldes do nosso país, que é um país que, apesar dos problemas sociais, dos problemas que a gente enfrenta aqui, é um país ameno, é um país que se dá bem com todo mundo, que não vive de maquinário bélico, nada disso. Então, que tenha paz e tranquilidade, que esses jogos tragam isso, né? Tragam esse ambiente para nosso país. Bom, daqui a pouquinho nós vamos comentar a questão da prisão, do desmonte de uma possível célula terrorista ligada ao Estado Islâmico aqui na cidade de Santos. Teremos isso no Giro Nacional, com certeza. Só pontuando, nós estamos analisando, nós estamos levando em conta o aspecto político, que até se pensou e projetou em trazer as Olimpíadas para um ganho de imagem e uma exploração política do momento, essa tentativa já malagrou totalmente. Acredito, muito pelo contrário, muito desgaste para o país, o desgaste prossegue. Há várias dúvidas sobre a eficiência do Brasil, mas sabe que, infelizmente, nós temos aquele jeitinho brasileiro que não é ideal, mas pela receptividade do povo e o desejo de atender bem, nós teremos resultado positivo em termos de convivência e passagem de imagem para os turistas, como aconteceu na Copa do Mundo. Mas para falar de Olimpíadas, da tocha olímpica, da programação aqui em Santos, nós escalamos uma especialista, hoje atuando como gestora esportiva, ela que é diretora de marketing da FUPS, Fundação Pro Esporte de Santos, já esteve defendendo o Brasil em 2 Olimpíadas, uma atleta exemplar, uma pessoa exemplar também, que nos atendeu hoje para falar um pouco dessa programação, é a ex-judoca Daniele Zangrando. Bom dia, Daniele, prazer falar com você. Bom dia, Zé, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar falando com vocês, cair da cama, hein? Verdade. Até que você conversou comigo, eu estou acompanhando todo esse movimento, né? Muito trabalho para que tudo corra certo, mas acima de tudo, Daniele, que representa, você está tão próxima das Olimpíadas agora, nessa gestão, nessa organização, no marketing da FUPS, você que já esteve também lá dentro do tatame defendendo o Brasil.
Olha, a cidade de Santos se preparou muito, né, para essa festa de hoje. É muito importante para a cidade estar vivendo esse espírito olímpico também, porque eu acredito que pouquíssimas pessoas terão oportunidade de ir ao Rio de Janeiro. Então é importante que as pessoas vivam esse momento, é um momento único, talvez nunca mais a gente veja isso no nosso país realmente. E é muito importante as pessoas agora. Eu vou comentar pela 4ª vez nos Jogos Olímpicos. Eu participei de 2 como atleta e vai ser minha 4ª vez como comentarista, pela primeira vez em loco lá no Rio de Janeiro, né? E para as pessoas verem que agora tudo que já tinha que ter sido falado, realmente os problemas políticos, os problemas estruturais, a gente ainda tem aí alguns dias para começar os jogos. Só que a partir do momento que começar os jogos, a gente tem que focar realmente na competição, deixar que os atletas realmente façam o seu melhor, até porque eles não têm culpa de nada do que está acontecendo, da situação política do país. Eles se preparam durante anos para esse momento único na vida deles, e realmente é um momento ímpar na vida de qualquer atleta, é o sonho de qualquer um. Estar nesse grupo, é um grupo seletíssimo. No Brasil a gente pode contar, são 1.700 atletas olímpicos no universo de 200 milhões de habitantes, ou seja, não é para qualquer um realmente. E ser um medalhista olímpico, então, muito mais, né, importante ainda. Daniele, já está plenamente divulgada a programação aqui em Santos, da chegada da tocha. E eu também pedi para você participar conosco, porque não é só isso que acontece. Nós temos aí exposições itinerantes, fixas, como tem uma lá no Praia Mar, uma exposição que eu tive a oportunidade já de presenciar, muito bacana. Mas o que tem mais no entorno dessa programação, não só hoje da tocha, mas tem algo especial ao longo dos Jogos Olímpicos do Rio? A Secretaria de Esporte, juntamente com a Fundação para Esporte, o Comitê para a Olimpíada, nós organizamos várias ações que ele fica dentro do projeto Santos é Ouro, né? E aí dentro disso nós fizemos o Campeão na Escola, que foram várias ações que a gente já tem ao longo de todos os anos, né? Mas a gente focou nos Jogos Olímpicos, então tiveram ações dentro dos centros esportivos, que era o quê? O objetivo de levar para os alunos da rede municipal várias modalidades olímpicas no mesmo dia, ou seja, quase 700 crianças no mesmo dia tinham a oportunidade de conhecer modalidades que eles nunca aprenderam, como tênis, né? Teve uma criança que falou para mim: nossa, eu nunca imaginei que eu fosse pegar uma raquete na mão, só isso já valeu a pena, né? Então, além do Campeão na Escola, nós tivemos os Desafios Olímpicos, que foram ações que tiveram pontuais no centro da cidade. Nós tivemos um vice-campeão olímpico, que foi o Vicente Lenilson, na Praça Mauá. Tivemos Fernando Meligeni no Shopping Praia Mar, uma parceria com o Sesc. Tivemos filmes de histórias olímpicas, né, como o do Rogério Sampaio. México e Paula presente aqui em Santos também, no Sesc de Santos. William do vôlei. E além disso, a exposição, a vitrine olímpica, que nós temos, ela ainda está em exposição no Shopping Praia Mar de Santos até o dia 24 de julho, ou seja, o mês todo de férias, né, que é o momento que muitas crianças estão de férias, tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da história dos nossos atletas olímpicos, que são muitos. Não deu para reunir todos, porque graças a Deus Santos tem uma história muito rica, esportiva. Nós temos um campeão olímpico na cidade, que é o Rogério Sampaio, temos Leandro Guilheiro, Xandó, enfim, vários atletas olímpicos, medalhistas e atletas, né, só do judô, que é a modalidade que a gente tem o maior número de atletas olímpicos, porque desde 1980 em Moscou nós temos representantes, até agora o Rio 2016 com a Suelen, ininterruptamente. Então é uma história muito rica que vale a pena ser mostrada. E agora hoje nós temos a passagem da tocha, o revezamento, que vai ser uma festa maravilhosa, que realmente vai acontecer essa questão que vocês comentaram do trânsito, mas gente, tenham paciência, hoje é uma sexta-feira, é um dia de festa, vai ser um dia lindo, marcante, único, né, para a história da cidade. E eu tenho certeza que todo mundo vai curtir esse momento. Claro, os atletas, então, quem já participou de uns Jogos Olímpicos, como foi o meu caso, vai ser um dia muito especial, que a gente espera dividir com todas as pessoas que torceram muito pela nossa carreira, que acompanharam a nossa carreira. E na segunda-feira a gente vai estar recebendo, Santos vai ser a única cidade
do Litoral Sul a receber uma carreta, que é a carreta da Bradesco Seguros, que é um museu itinerante também falando de Jogos Olímpicos, e aí vão estar faltando apenas 10 dias para os Jogos, então a cidade está entrando nesse espírito olímpico aí já desde de abril. A gente já está fazendo várias ações nesse sentido. Dani, é o seguinte, desculpa, a Dani é minha colega, nós fomos jornalistas juntos, né? Ela é advogada, atleta olímpica, gestora esportiva e jornalista também, né, Dani? Tem várias habilidades. Flávio Jordão está aqui na bancada e quer fazer uma pergunta para você. Fala, Dani, bom dia. Primeiro dizer que é um orgulho muito grande trabalhar com você, você é uma pessoa humilde, bacana, muito gente boa. Eu queria te perguntar, Dani, tem algum brasileiro aí que tem chance de medalha nos Jogos Olímpicos, no judô especificamente, brasileiro? Eu vou falar uma só, a Maria Sueli Altman com certeza, né, Dani? Bom dia, Flavinha, também é uma honra, um orgulho trabalhar ao seu lado, né? É uma missão aí que o nosso prefeito Paulo Alexandre nos confiou, e, né, com muito assertivamente. A gente tem muito orgulho de estar fazendo parte desse time. Eu vou estar lá em loco comentando os Jogos Olímpicos do judô, eu e Rogério Sampaio pela ESPN Brasil, e o judô é o esporte individual que mais trouxe medalhas olímpicas para o país, e eu não tenho dúvida que vai continuar mantendo essa tradição. A gente tem 14 atletas que vão estar em disputa, 7 homens e 7 mulheres, e desses 14 atletas, talvez não, temos 6, 7 com chances reais de medalhas, né? Até pelo retrospecto desse último ciclo olímpico, dos resultados que apresentaram, e especialmente no judô feminino, né? Vai ser um Jogos Olímpicos diferente para as mulheres. O judô feminino vem numa crescente muito grande. A gente tem, no primeiro dia dos Jogos Olímpicos, já a atual campeã olímpica do judô, uma das pouquíssimas em atividade, a Sara Menezes, já entrando no tatame com força total. Então, Flávio, assista aí pela ESPN Brasil, a gente vai estar lá comentando, e você vai ver quase que diariamente o judô brasileiro trazendo medalhas para o Brasil. É claro que os Jogos Olímpicos, a gente sabe que tem muitos fatores que interferem ali no momento, que podem às vezes não vir a medalha tão esperada daquele atleta, mas eu tenho certeza que os atletas vão fazer um papel muito bacana, e que o fator casa vai ser determinante. A preocupação de muita gente, talvez o atleta vai se sentir pressionado, vai dar aquela famoso amarelão, mas eu tenho certeza que não. Eu tive a oportunidade de estar no Rio 2007, né, que foi os Jogos Pan-Americanos, conquistei a medalha de ouro para o judô, e claro, numa proporção bem menor que os Jogos Pan-Americanos, mas os nossos adversários sentiram a pressão sim da torcida. A gente olhava no olho e via que o adversário estava incomodado com a torcida, e eu não tenho dúvida que vai ser assim também no Rio 2016, além de não ter a questão do fuso horário, da alimentação, o atleta está em casa, então o Brasil só vai ter a ganhar. E a cidade de Santos tem grandes atletas sim que vão ter chance de medalhas, além da Suelen que você citou, Flavinha, a gente tem a Poliana Kimoto, da Maratona Aquática, Ana Marcela Cunha, e também atletas paralímpicos com grande chance também de fazer uma excelente campanha, a Elizabeth Gomes, Felito Gor, Israel Storr do tênis de mesa, Lauro Xamã. Então a cidade de Santos sempre aí com grandes atletas nos representando. Daniela Zagrande, diretora de marketing da FUPS, judoca olímpica, que está aí também cercada de atletas, né? O Paulo Miyashiro, também atleta olímpico no triatlon, e o Sidão, que jogou Pan-Americanos, por questão de lesões não pôde ir para os Jogos Olímpicos por 2 oportunidades, mas a gente deseja sucesso na execução desse trabalho que foi planejado com tanto cuidado há tanto tempo. Obrigado pelas informações aqui no Bom Dia 98. Eu que agradeço, Zé, bom trabalho aí para vocês, bom trabalho, Flavinho, e que a cidade de Santos viva um dia de festa e que todo mundo possa curtir muito esse momento e entrar nesse espírito olímpico. Assim esperamos. Obrigado, Daniela Zagrande, diretora de marketing da FUPS, Fundação Pro Esporte de Santos, diretamente envolvida na organização da cerimônia e da passagem da tocha olímpica, o evento que vai acontecer na Baixada Santista neste dia 22 de julho. Às 7h04, vamos em frente com o Bom Dia 98, Thiago Ferraz.
Excesso de punições desestabiliza a Guarda Municipal de Santos. Segundo o vice-presidente do Sindiguarda, Sidney Batista, de janeiro até agora, ocorreram em média entre 4 a 8 punições por semana. Somente semana passada foram 19 processos sumários. Segundo Batista, a situação está promovendo o desequilíbrio financeiro e também social dos guardas. Além disso, o abalo emocional que as medidas causam faz com que os agentes fiquem desestimulados, pois não possuem nenhum meio alternativo para minimizar o problema. Os inquéritos se multiplicam no Diário Oficial do município e, para ele, o regulamento disciplinar é obsoleto, arbitrário, fomenta o abuso do poder e precisa urgentemente ser rediscutido. O sindicalista afirma que as punições, muitas vezes por problemas banais, estão causando efeito contrário na corporação. Ao invés de inibir a reincidência, está abalando psicologicamente o agente a ponto dele voltar a cometer outros deslizes comportamentais. O comando da Guarda esclarece que os procedimentos administrativos são aplicados somente ao servidor que cometer alguma das infrações estabelecidas no regulamento disciplinar e são aplicados com o objetivo de corrigir de forma legítima uma determinada situação. Bom, via de regra, os comandantes das guardas municipais têm uma formação militar e a doutrina, o dia a dia, o cotidiano, né, das relações pautadas pela hierarquia militar realmente tem um teor de muito rigor, né? Mas você tem informação disso, Flávio? Muitas reclamações no ambiente do governo, você percebe realmente que está havendo um sistema realmente que está reprimindo demais os guardas? Não acredito não, viu, Zé? Assim, existe, como você colocou aqui, um comando da guarda, que já não é de agora, historicamente sempre foi coronéis aí da polícia que sempre tiveram à frente da Secretaria de Segurança, da Guarda Municipal. Neste momento é o coronel reformado da Polícia Militar, o Delbel, com uma larga experiência aí na Baixada Santista toda, sendo comandante do CPI, aqui do CPI. O coronel Brito também, que é o chefe, que é o comandante da guarda, hoje faz um trabalho bastante importante. Existe aí um grupo de guardas municipais contrários a esse comando da guarda e que está sempre suscitando algumas questões aí que botem em risco aí ou que botem em jogo essa estrutura que foi montada pela Guarda Municipal aqui de Santos. Teve recentemente, acho que ontem ou anteontem, um guarda municipal está passando por um processo de sindicância interna na prefeitura por vários problemas, por abandono de emprego, por faltas excessivas, enfim, por um monte de problema. É bom lembrar que essa pessoa que fez a denúncia, ela já teve por 2 vezes, ela entrou perdeu em primeira instância numa ação civil contra a prefeitura. Depois ela entrou com recurso, perdeu em segunda instância no Tribunal de Justiça, por unanimidade dos desembargadores, ou seja, ela vem perdendo sucessivamente as ações contra a prefeitura, contra o próprio comandante, contra o próprio prefeito. E isso, quer dizer, são pessoas que não querem ter regras. E foi montada uma comissão para poder discutir um novo momento da guarda, de um regulamento disciplinar novo. Eles prepararam um regulamento, tem uma comissão que trabalha em cima disso e está causando problema. Tem muitos guardas, que vêm procurar a gente justamente para não ter que ficar trabalhando na rua, fardado, tendo desvios de função, muitas vezes, que quando você coloca para trabalhar num determinado posto, eles alegam que existe um assédio moral em cima deles, ou seja, então existe um problema aí, um impasse, mas a gente sabe que a maioria dos guardas municipais estão contentes com a corporação, com a chefia do comando da guarda, e o trabalho está sendo muito bem feito na rua, ou seja, é um trabalho árduo, um trabalho complicado, o trabalho que a guarda municipal faz. Eles não existe arma, ainda o armamento não foi repassado, mas existe todo um complexo aí de atividades aí que foram disponibilizados para a própria guarda para melhorar o ambiente de trabalho deles. Então, uma frota melhor de carros, uniformes novos, enfim, teve várias ações que foram feitas justamente para dar uma condição melhor
para o guarda municipal. A gente sabe que o trabalho é complicado, o trabalho da guarda, mas existe também um movimento liderado por esse sindicato que contesta muito esse trabalho da guarda municipal. E volto a falar, é um trabalho bastante eficiente na cidade. Jorge. E que, convenhamos, é um absurdo um representante de uma classe numa justificativa colocar que o nexo do aumento e da reincidência de ações de indisciplina ou de atos que vão contra o regulamento é fomentado pelo rigor isso é um absurdo. É você colocar o ato como uma consequência de uma regra. Não. Houve um desvio de uma regra, sim. Não importa se é rigoroso ou não, existem as regras e elas estão aí para serem seguidas. Eu acho que falta um pouquinho desse comprometimento. Você entrou, você assumiu, você quer ser guarda municipal, leia a regra e siga, porque é para isso que foi feita a regra. E não vir um diretor sindical de forma até sem pensar, colocar um negócio, não, tá acontecendo o problema com maior incidência por causa da regra. Pelo amor de Deus. 7:10 no Bom Dia 98. Vamos à situação das balsas e estradas, Thiago. Balsas e estradas. Pois é, Zé, travessia Santos Guarujá, 7 balsas em operação, o tempo de espera de 15 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, o tempo de aguardo é de 30 minutos. Travessia São Sebastião Ilhabela, 2 balsas em operação e o tempo de espera é de aproximadamente 30 minutos. Já no sistema Anchieta Imigrantes, através do Twitter da Ecovias, o sistema implantado é o 5x5 e tráfego normal, Zé. 7:11, Bom Dia 98 segue no seu rádio. Nós vamos agora abordar uma notícia que foi veiculada no jornal A Tribuna de hoje, amplamente divulgada pela mídia, que diz respeito a novos cursos de medicina que foram liberados. Suspensos há 9 meses por decisão temporária do TCU, 39 cursos novos de medicina ganharam sinal verde. Na nossa região, 2 deles em Cubatão a cargo da Unisanta e no Guarujá com a Unoeste. O Jorge, que é médico, pode comentar com propriedade essa abertura de novos cursos. Você acompanhou os critérios? O que você entende dessas novas escolas? Que eu vou fazer um contraponto, que dizem que também que houve, certa vez, um aumento muito grande dos cursos de direito no país, que recebe críticas da classe, enfim, e tudo mais. Mas como é que você lê e percebe essa liberação para novos cursos de medicina, 39 novos cursos no país? Bom, Zé, eu tenho também uma opinião formada já há bastante tempo. Eu sou de uma geração em que no Brasil tinham menos de 100 cursos de medicina no Brasil, na época que eu prestei vestibular, e hoje em dia o número passa de 300, né? O número de faculdade de medicina é enorme, e isso não tem solucionado, né? Haja visto o projeto que o governo lançou há poucos anos da vinda de médicos de fora do Brasil para atuar. O problema no Brasil é um problema de uma má distribuição dos profissionais. Então existem locais onde a densidade médica é enorme, como Santos, né, como São Paulo. São regiões em que existe uma proporção de médicos da população muito grande, e existem locais onde simplesmente não há médicos, aonde, por exemplo, a medicina depende das provas obrigatórias dos militares, né, para que a medicina chegue lá, né? Exemplo, no Alto Amazonas, né? Na região norte do Brasil, a assistência médica à nossa população fica na dependência dos médicos ou voluntários ou dos médicos que prestam serviço obrigatório às Forças Armadas. Essa má distribuição impacta significativamente. E o que acontece? A gente vai buscar a solução com o aumento do número de vagas. Isso não garante a melhora na distribuição. O Brasil, desculpa ampliar um pouquinho a análise, mas o Brasil tem um problema multidisciplinar nessa questão da má distribuição. Nós temos uma má distribuição de rede de saneamento básico, uma má distribuição de energia elétrica, uma má distribuição de recursos econômicos e principalmente de fomento a essa distribuição. A reforma agrária não é uma reforma agrária no sentido territorial, de se tomar terra de latifundiários. O que precisa acontecer
acontecer é entender que o nosso Brasil é um país continental e que a gente precisa criar algumas técnicas de distribuição da população, dos recursos, dos serviços, dos produtos, e a medicina é um pequeno braço dessa história. Na minha opinião, não de forma pessimista, mas de forma muito pragmática, o aumento no número do curso de medicina não soluciona esse problema. Por exemplo, aqui na nossa região, nós vamos ter o benefício de um possível curso em Cubatão e o outro no Guarujá, e eu não tenho a menor dúvida de que esses formandos não irão para Iguape, para Ilha Comprida, ou para cidades lá do Pantanal, ou para o Alto Amazonas, para fazer a medicina lá, abrir o seu consultório. Vai acabar havendo maior concentração nas áreas que já tem alta densidade. Então, eu acho que não é essa a solução. Precisa se repensar o Brasil de maneira multidisciplinar. 7h14, só uma notícia que nós também repercutimos aqui: o Mais Médicos tem agora o vencimento do contrato em outubro. A Organização Pan-Americana de Saúde, que fornece esses médicos para o governo brasileiro por meio de convênio, estão pedindo um aumento, um reajuste aí na tabela, uma gratificação para quem está em lugares mais ermos, mais afastados ou mais perigosos, não é? Se bem que isso é muito relativo, né? O que é mais perigoso? Você está em alguns pontos aí da região ou do Brasil, das capitais, das periferias, ou estar no Amazonas, próximo a comunidades ou no meio do mato e tal? O que é mais perigoso? Hoje tudo é perigoso, né? Mas nós temos profissionais do Mais Médicos aqui em Santos e na Baixada também, não é, Flávio? Tem sim, Zé, tem sim. Eu não consigo falar nada com relação à questão técnica, não, eu digo, não, com relação à questão técnica dos médicos, mas no acolhimento, no contato é muito positivo. Ontem mesmo eu estava numa reunião à noite com alguns síndicos do BNH, e uma das mulheres no final, uma das pessoas das munícipes lá que estavam no local, me solicitou que a gente tentasse a volta de um médico cubano que estava numa policlínica ali do entorno ali do BNH, que foi remanejado para o Morro, e que ela disse que ele era um excelente médico. Enfim, eu volto a falar, não tenho condição de avaliar ele tecnicamente, mas eles criam uma simpatia muito forte com a comunidade. Isso é uma coisa interessante sim desse projeto. 7h16, a única temeridade, talvez uma delas, é que a dispensa do revalida, não é? Evidentemente que o médico no dia a dia ele comprova se ele tem conhecimento científico ou não. Mas a Maria Helena Passos, Jorge, vou direcionar essa pergunta para você. Ela faz uma pergunta muito interessante. Por que a medicina não faz como a OAB no seu exame? A prova do CREMESP reprova muitas vezes, mas o médico e ela propõe uma prova semelhante aplicada pelo OAB para habilitar os profissionais. Obrigado pela pergunta, Maria Helena. É a pergunta extremamente pertinente. Eu acho que existe sim uma necessidade de uma qualificação do formando em ciências médicas. Eu sou favorável a esse tipo de prova. É um pouquinho diferente teria que ser aos moldes de um modelo um pouco diferente da prova do OAB, porque a medicina ela vai demandar também algumas ações práticas, área de atuação, tudo, né? Mas eu acho necessário sim, a oferta de cursos é muito grande, a heterogeneidade do ensino é muito grande, e essa heterogeneidade faz com que demande. É o mesmo que acontece com o direito. O direito precisou fazer essa prova porque você podia se formar desde uma grande escola até uma escola em que o ensino e a qualidade daquele profissional era questionável. Eu acho que a medicina passa pela mesma coisa. É importante lembrar que o Brasil, no número de cursos de medicina, tem um número muito elevado de vagas para ensino médico se comparado com outros países. Como eu disse, a densidade médica distribuída ela seria boa, o problema é a má distribuição. Agora, em relação especificamente a essa questão da prova, eu acho que isso se torna necessário, porque a mesma heterogeneidade que existe na qualidade dos cursos de medicina também existe nos profissionais que estão indo ao mercado, e uma prova de qualificação e proficiência talvez ao longo dos anos, e não de maneira imediata, mas ao longo dos anos, pode surtir numa diminuição dessa heterogeneidade aí dos profissionais.
7h18, 7h18. Lembrando que hoje é dia do quadro Em Dia com a Saúde. Teremos hoje o convidado, Dr. Luiz Cláudio Mendes Carvalho, diretor do Centro Santista de Hemodinâmica, entre outras qualificações e habilidades. Dr. Luiz Cláudio estará conosco daqui a pouquinho ao vivo no quadro Em Dia com a Saúde. Lembrando que temos também o quadro Cidade Interativa com o ouvidor público municipal de Santos. O Flávio Jordão está disponível para as colocações e participações dos nossos ouvintes pelos nossos canais de comunicação, que nós vamos divulgar mais uma vez. Tiago, por favor. Participe do Bom Dia 98. WhatsApp 997829970. Pelo telefone 3284-1100 ou pela página no Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. Churrascaria Tertúlia, minha dica pra hoje, sexta-feira, tá que vem a sexta-feira, hoje o rodízio é R$54,90 no almoço e no jantar. A Churrascaria Tertúlia é sempre uma excelente opção para você saborear carnes nobres, escolhidas com muito critério, com conteúdo de qualidade rigoroso, né? Eu até passo e repasso aqui para vocês que o Fernando, lá, proprietário da Churrascaria Tertúlia, ele compra as carnes diariamente. É um exercício, né? Para que você tenha uma carne fresca na mesa, com aqueles cortes feitos com os garçons altamente treinados. Você sabe que o corte da carne impacta, né, na qualidade daquilo que você vai saborear, né? Um corte errado, de repente você não saboreia toda aquela maciez, aquela suculência da carne. Olha, realmente esse comercial da Churrascaria Tertúlia é unânime. A gente fala aqui, fica todo mundo com água na boca, inclusive aqui o âncora que vos fala. Então, hoje a minha dica para você é a Churrascaria Tertúlia, que todo mundo já conhece, as pessoas que com certeza estão aqui, que são de fora de Santos, as delegações olímpicas estão indo lá, na Copa do Mundo foi assim também, e eles são recebidos aí, todo mundo lá merece medalha de ouro, né? Todo mundo é bem recebido na Churrascaria Tertúlia, que fica na Bartolomeu de Guzmão 187, na Ponta da Praia de Santos, telefone 3261-1641, Churrascaria Tertúlia. Nós temos aqui mais uma colocação, Flávio, que é o seguinte: uma avaliação feita pelo Jornal Tribuna, essa vem da nossa produção. Os playgrounds, parques de Santos foram avaliados, os resultados não foram satisfatórios. Apesar de todos estarem limpos, os leitores, eles citaram falta de manutenção. Essa é a maior reclamação que está presente nessa reportagem. Por favor, Flávio. De fato, Zé, acontece realmente, a manutenção às vezes não você tem que fazer uma manutenção sistemática, porque existe uma depredação também muito grande desses equipamentos. São equipamentos públicos, como foram colocados, estão em alguns parques, em algumas praças, e muitas vezes a própria comunidade destrói. Você arruma, é aquele processo, você faz, daqui um pouco já está quebrado novamente. Então tem que ter uma manutenção permanente. É um problema, isso não tem, ninguém tem responsabilidade, obviamente, com isso, sabe, a responsabilidade da prefeitura, tem que fazer, tem que melhorar essa manutenção sistematicamente, mas aí também tem uma parcela de contribuição da população muito grande, onde a população acaba quebrando. Eu lembro que a gente fez vários encontros que eram solicitados, reformas de praça, estrutura melhor nas praças. A gente fazia, eu até cito uma, a gente reformou toda a quadra Nicolau Geragiri no São Manuel. Foi trocado as tabelas de basquete, foi feito tudo. Uma semana depois estava tudo quebrado, não tinha mais nada. Ou seja, a prefeitura também não tem condição de estar repondo sempre. Tem que ter essa manutenção, e nós temos as subprefeituras para que façam esse trabalho. São elas que são responsáveis pela manutenção dos parques. Então é importante que seja feito sempre. E se tiver alguma reclamação, algum equipamento que esteja aí causando algum perigo também para alguma criança, para algum usuário dos parques, que ligue para a ouvidoria, denuncie pra gente, para que a gente possa solicitar essa manutenção imediatamente. Às 7h22, estamos no ar com o Bom Dia 98, vamos ao vivo até às 7h15, projeto da CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, e vamos ao Giro Nacional. Giro Nacional. Grupo que preparava atos de terrorismo para Rio 2016 foi preso. Então, senhores, uma célula amadora já bem descrita pelo secretário de Justiça, aliás, o ministro da Justiça era secretário de Segurança Pública de São Paulo, ministro da Justiça Alexandre Moraes, até com coletiva, mas se o grupo era tão inofensivo, vamos dizer assim, entre aspas, claro que tem que haver investigação e a incitação ao terrorismo tem que ser coibida, realmente trazem aí um mau prognóstico, não é desejável que isso aconteça,
até para contribuir para esse clima de muita preocupação em relação à segurança na Olimpíada, mas eu fico pensando se não se passou um pouco do ponto na exposição do problema em proporções mundiais, se o grupo era tão desprovido de organização assim, até que nem sequer com elo comprovado com o Estado Islâmico. Será que não foi feito muito estardalhaço em torno disso? E ao invés de tranquilizar a população, cria um pânico ainda maior? Eu penso assim. E assim, amador porque foi preso. Se eles tivessem feito algum ataque, eles seriam chamados de profissionais, né? Então, eu acho que o critério é temporal, né? É pelo nexo temporal. Eu acho que assim, o modelo, Zé e ouvintes de célula, ele tem se modificado constantemente, né? Hoje já se fala nesses lobos solitários, nesses ataques de um homem só, pessoas que recebem o treinamento e recebem as orientações de grupos extremistas online, né? Existe uma deep web aí, né? Uma rede de internet absolutamente fora dos grandes buscadores, em que existem manuais de como se tornar um terrorista, de como se conviver dentro de um bairro, qual a postura que um terrorista deve ter para conviver de maneira amena entre seus vizinhos, como abordar os vizinhos para ser menos visível, para passar de forma menos perceptível. Eu acho que é um problema seríssimo, um problema que o mundo inteiro tem que encarar de forma extremamente madura. Eu acho que independente do caráter amador ou não, estamos falando de pessoas que poderiam ter o potencial de um ato de proporções que a gente não consegue nem medir ou prever, né? Ainda mais numa sociedade como a nossa, uma sociedade que não está preparada, nós não sabemos enxergar esse risco. A gente sabe enxergar se está vindo um trombadinha, se o sujeito pode assaltar a gente. Agora a gente não sabe entender dentro de um ambiente coletivo, por exemplo, num evento esportivo, como na nossa região acontece na própria aula da praia, se tem um sujeito que tem potencial de ser um terrorista ou não, se aquela mochila tem alguma coisa ou não. Então, nós estamos falando de algo que nós não temos convivência, nós não estamos treinados para isso, e a gente tem que tomar muito cuidado ao invés de minimizar as pessoas que foram presas. Eu entendo, eu concordo com a posição do Zé de que houve um excesso de mídia, né, de marketing sobre isso, mas assim, no mínimo nós temos que ficar preocupados de entender que o que acontece no quintal do vizinho também pode acontecer na nossa sociedade. Teria que prender sim, de qualquer maneira, para investigação. Não estou questionando esse ato da Polícia Federal nem da Justiça, mas talvez eu fico essa convergência toda, todo esse alarde, poderia ter sido feito de uma forma mais comedida. Eu penso assim, uma forma mais precisa, de acordo com o que se tem hoje de consistência em relação a essa célula. É isso que eu penso. Exatamente. E só para complementar, é importante lembrar que provavelmente não existem só esses 10 potenciais que foram, ou seja, qual o grau de essa luz toda que foi dada, o quanto isso pode fomentar outras pessoas que estão nesse mesmo perfil ou que realmente têm potencial e podem reagir de alguma maneira, né? Os mais perigosos são aqueles que estão lá e não se manifestam potencialmente. Flávio. Eu concordo, eu acho que foi uma ação mais midiática pelo momento, uma pra semana passar atrás, tranquilidade. Será que atingiram? Uma semana atrás nós falávamos aqui com relação à Nice, uma situação completamente absurda, e nós estamos vivendo um momento, nós estamos há 15 dias de uma Olimpíada, onde o Brasil vai ser o cenário do mundo, e existia uma necessidade de uma resposta, talvez da sociedade. E aí pegaram pessoas talvez que realmente são amadoras, até porque não tinha nada concreto, na verdade. Tinha uma tentativa de compra de um fuzil através da internet, tinha algumas trocas de mensagens, tinham algumas apologias ao terrorismo nas comemorações, a esses atentados que tiveram, mas não tinha nada concreto. Agora tem que ver se isso foi positivo ou se foi negativo. A gente não sabe também. De repente a gente está provocando o Estado Islâmico também
uma reação, quer dizer, eu acho que contar vitória com relação a isso, eu acho loucura. Eu acho que tem que ser tomada uma providência. Acho que é muito positivo que se prenda, isso é fato, que se investigue, mas eu acho que foi muito pequeno. E como a gente sempre falou aqui, esses lobos solitários, eles não têm rosto, você não sabe, você não consegue enxergar na rua realmente quem são. Você pode estar no meio de um metrô, de qualquer lugar, aí de repente um homem-bomba apareceu, ou seja, você não sabe. E hoje um lobo solitário, o lobo solitário ele acaba causando um estrago gigantesco. Então me preocupa um pouco toda essa ação que foi colocada. O ministro ontem se posicionando. Eu acho que as prisões foram importantes, volto a falar aqui, mas me causa um pouco de preocupação se isso foi positivo ou se foi negativo. Acho que houve muito alarde. Mas pelo menos há um monitoramento, né? Há um monitoramento aí severo, isso já é um ponto positivo, mas eu fico pensando assim, para exagerar bem, até que ponto cada um faz a sua devida proporção mental, usa o seu poder de julgamento para isso. Até que ponto não se usou, talvez se não se usou um canhão para matar uma formiga? Isso que eu fico pensando. Ao invés de tranquilizar a população para dizer, estamos aí, fala, opa, o negócio é sério mesmo. Então, é uma divisão de sentimentos, mas de qualquer maneira não se pode minimizar de maneira nenhuma o potencial risco do atentado terrorista nos Jogos Olímpicos. Isso deu uma repercussão mundial, né, Zé? Os outros países também comentaram, os Estados Unidos acabou comentando, e existe um momento de insegurança mundial, não é só aqui no Brasil, é em todos os lugares, e o Brasil também não tá fora de ser potencial aí atrativo até do Estado Islâmico, e justamente porque culminou agora num momento onde todos os países estarão aqui no Brasil. Todos os alvos do terrorismo estarão reunidos aqui no Brasil. Thiago. Procuradoria confirma a acusação de que Lula e Delcídio obstruíram Lava Jato. Então, acho que é uma constatação óbvia, né? Se você juntar, a gente costuma dizer que o jornalismo é um quebra-cabeça. Você vai juntando as peças e os fatos vão se confirmando. Acho que esse quebra-cabeças, mais uma vez, juntou apenas mais uma pecinha, que é algo que já é público, sabido e notório, a acusação de Lula e Delcídio, na minha humilde opinião, obstruindo a Operação Lava Jato. Na verdade foi a forma que eles encontraram de comprar o Nestor Severó, é isso que eles estão falando. Exatamente. Na verdade tava no STF essa ação, porque o Delcídio, por ser senador, tinha foro privilegiado, e quando ele acabou cassado pelo Senado, ele acabou perdendo esse foro privilegiado e foi para um juiz de Brasília. E na verdade são 7 pessoas, é o Lula, o Delcídio mais 5, é o Bunlá, enfim, e está sendo investigado. Eles já juntaram algumas provas e, no meu entendimento, houve, né, porque tem gravações, tem tudo, houve essa obstrução da Lava Jato quando tentaram tirar daqui do país um delator aí, uma pessoa que foi importante também nesse processo para denunciar e para delatar aí muita coisa que estava errada. Jorge? Eu só espero, como bom cidadão brasileiro, que esse projeto de poder aí absolutamente criminoso realmente caia, que todas as provas necessárias para que os devidos responsáveis e culpados vão para a cadeia, que é onde eles devem ficar, e de lá não sair, que isso aconteça de fato e que o Brasil possa respirar aliviado e seguir em frente, porque a estagnação que isso já causou em todos os segmentos, não importa qual a área profissional ou social que diz respeito, todos os segmentos já foram afetados por essa corrupção sem nenhuma medida e sem limite. Projeto na Câmara quer substituir sexo por gênero na Lei Maria da Penha. A lei que protege as mulheres da violência doméstica, não é? Fica claro também que existe um trabalho muito forte, esse ativismo na busca dos direitos do LGBT, dos LGBTs, tem esse reflexo também, mas eu li até notícias contraditórias dizendo que não, seria uma forma de desproteger, para abrir uma brecha na lei. Eu entendo que não, é uma tentativa de dar igualdade às minorias, sem colocar o devido peso para as maiorias. Eu sei que é muito difícil falar, se você fala qualquer coisa nesse sentido, você já é taxado de alguém conservador, alguém homofóbico, mas entendo que o que de fato influiria, na verdade, se quer utilizar uma lei já consagrada
para algo que é infelizmente arraigado da nossa sociedade em larga escala, em alta escala, que acontece agora, nesse momento, com várias mulheres no Brasil inteiro, se dar, incluir, né? Você fala muito em inclusão, incluir o grupo de transexuais e travestis, por que não? As pessoas que usam o nome social na Lei Maria da Penha. Não seria um caso de se estudar mais, e já que existe também a violência que ninguém pode aprovar em bom senso, em sã consciência, contra as pessoas, simplesmente porque tem uma orientação sexual diferente e que a sociedade resiste em aceitar, grande parte da sociedade, não teria que ser discutido, não teria que ter um fórum próprio para isso, e não a Lei Maria da Penha? Essa é a minha pergunta. Concordo, assim, até pegando um trecho aqui da explicação aí do deputado, que o autor da lei, né? Na verdade, ele fala que ele quer impedir que seja aberto brechas para interpretações sobre a quem a lei alcançaria. O entendimento do deputado termo gênero poderia gerar um entendimento de que qualquer pessoa poderia se considerar mulher, sendo assim beneficiado pela lei. Quer dizer, não tem sentido, e acho absurdo. Eu concordo plenamente, eu acho que é uma lei específica, realmente, a questão do homossexualismo, do LGBT, ela tem que ser vista de forma madura pela sociedade como um todo, então eu acho que cabem regulamentações. Agora, a Lei Maria da Penha é uma lei que diz especificamente a regras em relação a um ganho que as mulheres tiveram de uma maior proteção sobre a violência familiar, sobre a violência no domicílio. Então, isso eu acho que tem que ser realmente separado, justamente por essa justificativa de que o gênero é algo que amplia demais o conceito e fica difícil até de tangibilizar, né? Então, o que eu penso assim, a Lei Maria da Penha, porque de fato a mulher, em termos de força física, ela tem uma desvantagem grande contra o homem. Daí um instrumento legal para protegê-la de um ato que normalmente, até por questões biológicas, ela não teria como se defender. Talvez aí realmente estabelece uma força maior, desproporcional, contra alguém que realmente não tem as mesmas condições de se defender. Tá aí também explicado em parte a Lei Maria da Penha. Pelo menos eu tenho essa percepção, né? Evidentemente, se houver discordância, nós aqui com certeza levaremos a discussão pelos nossos canais de comunicação. Estão abertos os canais aqui do Bom Dia 98, 997829970, WhatsApp, telefone 32841100, facebook.com/Bom Dia 98. E para fechar o Giro Nacional, Thiago. Na legislação trabalhista, a Casa Civil descarta alterar terceirização. Aí que tá, não é? Essa questão da terceirização está no bojo da reforma trabalhista, que tem que ser feito com muito cuidado, mas de qualquer maneira você tem que dimensionar bem essa questão das atividades fim e atividade meio. Eu acredito que a terceirização hoje, talvez muitos fiquem bravos comigo, nesse cenário de 12 milhões de desempregados, ela seja uma alternativa interessante para a gente gerar mais emprego e desfazer amarras que impedem os empresários muitas vezes de contratar profissionais. Na verdade, só é importante destacar que a Casa Civil ela descarta a modificação no projeto que já existe, né? Então, já Sim. existe um projeto de terceirização e eles descartam as pressões que estão acontecendo para que essa terceirização não aconteça. A lei da terceirização, ela é uma realidade, é algo que para alguns segmentos precisa acontecer, até para que o segmento exista. Na verdade, o Brasil é um país que aumentou com a sua evolução, com o seu desenvolvimento enquanto nação capitalista, ele ampliou o seu portfólio de serviços, de produtos oferecidos à sociedade como um todo. E existem produtos, existem serviços que simplesmente não têm encaixe operacional com o modelo trabalhista tradicional. Então, para que nós possamos evoluir, isso é o meu ponto de vista, para que nós possamos evoluir, a gente precisa de outras alternativas. E graças a uma melhor regulamentação da terceirização, da coerência entre meio e objeto fim de serviço, a gente pode se livrar de flagelos que ainda existem aí espalhados pelo nosso Brasil, de subcontratação, de
trabalho escravo e etc. Porque briga-se tanto em relação à terceirização, mas coloca-se de lado a infinidade de pessoas que tem recebendo um salário maior do que aquele que ele é registrado. Isso é um problema muito mais sério que a sociedade não enfrenta, porque muitas vezes o que me parece, Zé, é que algumas autoridades e alguns sindicatos só querem saber de número de registro CLT. Não importa se o sujeito está registrado por salário mínimo e na verdade ganhando um valor maior, que está sendo na forma de caixa 2. Isso ninguém coloca, todo mundo está preocupado só com o número de cargos CLT, quando na verdade precisa tratar o problema como um todo e não ficar brigando somente pela terceirização. Na verdade, assim, vai ser mandado 3 projetos agora para a reforma trabalhista. A CLT é uma delas, a atualização da CLT, a terceirização, a regulamentação da terceirização e um outro programa de proteção ao emprego. E aí, na verdade, teve algumas discussões, teve algumas conversas que foram abertas da Casa Civil com os sindicatos, enfim, com os movimentos sociais, estão lutando para que regulamente de uma forma de 2 mãos, do governo com esses movimentos, e está finalizado um projeto, só que não chegou a um consenso ainda, tem algumas questões ainda que estão sendo discutidas, e é isso que a Casa Civil não quer mais mexer, porque eles têm essa intenção de colocar até o final do ano para votação esse projeto aí, esses 3 projetos que foram mandados para a Câmara. Então, mexer agora no projeto, ter mais modificações, atrasaria todo esse processo. Então é o impasse que está se tendo. Então, não se trata de revogar totalmente a CLT, é você pesar os prós e contras e fazer uma revisão da lei, inclusive incluindo a questão da terceirização, que é uma realidade. De repente o terceirizado, ele poderia incorporar aquele que está, como o Jorge colocou, aquele que está subempregado e aquele que está em informalidade, que gera inclusive prejuízo até para o próprio país, não é verdade? Exatamente, e assim, eu atuo há muitos anos em um segmento que trabalha com a terceirização de alguns serviços e fica claro que a não existência de uma boa regulamentação, ela não vai, é um erro as pessoas acharem que a terceirização é um desvio da CLT. Não, é um produto, é uma estratégia para que um determinado segmento exista. A não existência da terceirização, ela não vai fomentar a CLTização, ela vai extinguir o segmento. É o contrário, o nexo causal não está bem definido e as pessoas acham que é um desvio. Não é um desvio, é uma alternativa estratégica. 7h40. Antes de ir para o intervalo comercial, eu quero falar para você da APO Planos Odontológicos Empresariais, atendendo pessoas jurídicas a partir de 3 funcionários. Você já pode ter aí acesso ao plano da APO, Planos Odontológicos Empresariais. Aí você vai fazer como várias empresas muito conceituadas da região, vários grupos empresariais, como o Grupo Mendes, Santa Cecília. Você tem aí a parceria com a CDL Santos Praia, entre outras empresas, Rodrimar, a parceria também é estendida à Unimed, a Santa Casa Saúde. Então, o plano da APO, uma referência, uma empresa sediada em Santos, que é modelo de gestão, serviço com muita qualidade, porque inclusive ela é certificada pelo ISO 9001 em todos os departamentos, com o comando do meu gringo Jorge Saad. Conheça os benefícios da assistência odontológica da APO para os funcionários da sua empresa. 21044000, o site apoodonto.com.br. APO, Planos Odontológicos Empresariais, a saúde da sua empresa começa aqui. Voltamos já com o quadro Em Dia com a Saúde. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Participe do Bom Dia 98. WhatsApp 997829970. Pelo telefone 3284-1100 ou pela página no Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. Às 7h45 de volta com Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, aqui Zé Torquato, hoje na bancada os comentaristas Flávio Jordão e Jorge Tadeu. Jorge Tadeu, que agora já pode pegar o seu jaleco, daqui a pouquinho o quadro de saúde está aqui como comentarista. A gente sempre faz esse mental picture, evidentemente quem não usa jaleco fora do ambiente de trabalho, mas
Daqui a pouquinho ele vai atuar como comentarista e médico também com o nosso convidado especial. Antes, quero falar da Design Gallery, lista de casamento, chabari, chá de cozinha, a maior variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço. 6 vezes consecutivas eleita no Top of Mind, a loja mais lembrada na categoria artigos para o lar e decoração. A Design Gallery tem muita coisa bacana para você, inclusive Dia dos Pais, dá uma olhada, você vai achar um presente bacana para os seus pais. E eu já ganhei um presente no Dia dos Pais da Design Gallery e fiquei muito contente. Então, é uma dica para você interessante. Azevedo Sodré 3, próxima Avenida Conselheiro Neves, ou Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. O problema da Design Gallery é a mãe comprar um presente, né? Comprar um pro pai e comprar 5 para ela, né? Não é nenhum juízo de falou em relação às mulheres. É que tem muita coisa bacana que às vezes o nosso olhar masculino não percebe, peças de decoração que vão fazer uma composição extraordinária na casa, e as mulheres têm essa visão até artística, vamos dizer assim, para comprar peças que você não enxergou, que são muito interessantes. Na Design Gallery tem muita coisa bacana. Quase 12 itens novos por dia. Vou repetir o endereço: Azevedo Sodré 3, próxima Conselheiro Neves, Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. Design Gallery 746. Vamos falar de saúde? Em Dia com a Saúde. Muito bem, sexta-feira é dia de falar de saúde. Hoje o nosso convidado é o Dr. Luiz Cláudio Mendes de Carvalho, ele que é diretor do Centro Santista de Hemodinâmica. Ele também é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e também especialista muito sobre marca-passo. Tivemos até essa polêmica da questão, não vamos entrar na questão criminal, mas enfim, esclarecer os benefícios do marca-passo, quais são as principais indicações para se fazer um esclarecimento, quais são os tipos de marca-passo, e o Dr. Luiz Cláudio vai nos auxiliar hoje aqui na bancada do Bom Dia 98, e eu passo a palavra justamente a ele. Doutor, obrigado, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Zé, bom dia, Tiago, bom dia, Jorge, Flávio, bom dia aos ouvintes, e é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, podendo falar um pouquinho sobre o assunto. Evidentemente que o Dr. Jorge Tadeu vai também interferir na conversa, eu desejava, é o nosso projeto, né, Jorge? Quando instituímos o quadro. E por falar em hemodinâmica, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve explanação sobre o que é hemodinâmica, como é a atuação do profissional dessa área. A hemodinâmica, eles são procedimentos realizados por via percutânea. O que é via percutânea, né? É uma pequena incisão na pele onde a gente pode chegar onde tem as artérias e veias do organismo como um todo, não só do coração. Então a gente, o que é mais frequente no setor de hemodinâmica é você fazer o atendimento a infarto agudo do miocárdio, a pacientes que têm obstrução nas artérias coronárias. A gente faz o procedimento chamado cateterismo e o procedimento também chamado angioplastia. Mas aí a gente tem uma vastidão de outras coisas que a gente pode fazer na hemodinâmica. Como, por exemplo, mulheres que têm mioma. A gente tem especialistas que tratam por via percutânea o mioma, é uma alternativa à cirurgia. Pacientes que têm algum tipo de tumor hepático, que tem metástase hepática, você pode fazer uma quimioembolização, levar o quimioterápico até a metástase, até o tumor e tratá-lo. A gente pode também tratar aneurismas cerebrais, e dentro disso também a gente pode fazer alguns procedimentos ligados à parte de estimulação cardíaca artificial, que é o marca-passo, por exemplo. Pacientes que têm disfunção do ritmo do coração, em alguns momentos eles precisam de marca-passo, em outros momentos eles precisam de um procedimento chamado estudo eletrofisiológico, que é onde você identifica o local daquela arritmia e como que você trata isso. Às vezes você vai lá e queima o foco através de um procedimento chamado de ablação. Ô Jorge Tadeu, gostaria que você fizesse também uma explanação sobre a hemodinâmica, e hoje, por tudo que o doutor Luiz Cláudio expôs, não é? A medicina e a ciência caminhando juntas e aumentando excepcionalmente o leque para atendimento e prevenção de algo que é tão comum, infelizmente, apesar de toda a informação que existe, que é o eventual problema, a doença cardiológica, enfim, e todo o rol de doenças que o doutor Luiz Cláudio expôs. Primeiro, é um prazer ter um profissional como o Luiz Cláudio aqui presente. Conheço ele já há muitos anos, desde quando eu fazia estágio no Sancor, e ele estava vindo para Santos dar plantão aqui, lá no canal do Canal 2, né? Isso. E um profissional que galgou a carreira dele em muita competência e busca por evolução. A hemodinâmica é uma grande realidade, ela tem feito a diferença em diversas disciplinas, como o próprio Luiz Cláudio já colocou. Eu tenho o privilégio de ter um colega de turma
que acabou indo para os Estados Unidos e hoje é uma referência em hemodinâmica intervencionista, principalmente na parte neurológica. Chama Guilherme, infelizmente não deve estar assistindo até por uma questão de fuso horário aí, mas o Guilherme Dabos é um cara muito profissional, e isso tem feito muita diferença. O avanço da tecnologia, da qualidade do equipamento, o Instituto de Hemodinâmica Santista, que o Luiz Cláudio é um dos diretores, tem um equipamento extremamente moderno e que faz a diferença. A qualidade do equipamento somada à qualidade do profissional fazem muito a diferença, e o avanço é muito grande. No que diz respeito a custo, no que diz respeito à morbimortalidade, ao risco de vida da população. Antigamente, antes do avanço da hemodinâmica, um infarto, um derrame cerebral daquele tipo hemorrágico eram internações extremamente longas. Recentemente, eu tive um grande amigo que sofreu um infarto agudo do miocárdio, foi submetido a um procedimento de angioplastia, e no terceiro dia ele estava em casa. Após 3 dias de sofrer um infarto, ele estava na casa dele. Algo inimaginável há 15, 20 anos atrás, né, Luiz? Então, só para colocar que nós temos aqui, ele vai me permitir, todo mundo sabe que ele está na mídia, o Rick Santos é um sobrevivente, né? Se infartou aos 44 anos, aos 46 anos, né? Que realmente existe um grau de letalidade importante. E tá aqui também, ele tá acompanhando ali, fica só subindo e descendo a sobrancelha, porque ele sabe o que é essa realidade, como é que é esse drama de você ter que passar por esse processo de intervenção, enfim. Agora, no seu currículo, doutor, nós também aprendemos, o senhor sabe que nós jornalistas somos leigos e tal, então o que nos chama a atenção, também chama a atenção do ouvinte geral, e é importante traduzir esses caminhos da medicina. Falamos em cardiologia intervencionista, pelo que eu percebi, o senhor falou parte do que é a cardiologia intervencionista. Gostaria que o senhor complementasse algo mais a complementar a respeito dessa área também. Como eu falei para você, a medicina, ela avança sempre a passos largos, e a cardiologia intervencionista, ela é uma subespecialidade da cardiologia, e a gente pode falar que ela aí tem 40 anos praticamente de existência. Se falando em medicina, é muito pouco tempo. A cardiologia intervencionista, como eu falei para você, ela atua basicamente no diagnóstico de doenças coronarianas, ou seja, um paciente às vezes ele tem sintomas de angina, ou ele vai no seu médico, faz um preventivo e detecta-se através desses exames preventivos, um teste ergométrico, um ecocardiograma, uma cintilografia miocárdica, que ele tem possivelmente uma obstrução na coronária. Então, a cardiologia intervencionista, basicamente nós fazemos o exame de cateterismo e a gente vai localizar onde estão essas obstruções. Essa parte diagnóstica, mas a gente pode também fazer essa parte diagnóstica para detectar algumas doenças das válvulas do coração. A gente pode também fazer o tratamento, aí o procedimento terapêutico nessas obstruções coronárias, e hoje a gente já caminha para alguns procedimentos de intervenção nas próprias válvulas, que era um campo exclusivo da cirurgia cardíaca, da cirurgia aberta, e temos também intervenções que nós fazemos em crianças, que são as cardiopatias congênitas. Então a gente tem alguns tipos específicos de cardiopatia congênita, onde a gente pode atuar com o diagnóstico, que hoje isso, com o advento do ecocardiograma, esse diagnóstico é mais feito com o ecocardiograma, e coube a cardiologia intervencionista em alguns tipos de cardiopatia congênita, como por exemplo, você tem uma cardiopatia congênita que chama comunicação interatrial. O que é isso? Nós temos no coração 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, e entre esses átrios existe um furinho, e esse furinho chama comunicação interatrial. Logicamente depende da localização desse furinho, do tamanho, da morfologia que esse furinho tem. Você trata isso ou pela cirurgia aberta, ou a gente pode tratar hoje mais comumente com um procedimento que é você colocar uma prótese fechando esse pertuito entre as cavidades. Então isso é um pouco do que a gente pode fazer. Dr. Luiz Cláudio Mendes Carvalho, diretor do Centro Santista de Hemodinâmica, é o nosso convidado de hoje no quadro Em Dia com a Saúde. E eu lhe pergunto, doutor, porque também nós temos 2 notícias veiculadas na mídia, uma positiva e uma negativa. A primeira foi a colocação do marca-passo pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, passa bem, com sucesso no coração. E a questão do escândalo que está na mídia, que tem profissionais acusados,
diretores de hospitais acusados em São Paulo contra a compra superfaturada e um procedimento aí que foge totalmente do padrão ético da categoria, enfim, de comprar esses marca-passos por uma ação judicial para dispensar a licitação. Falou-se muito em marca-passo. E falamos de dois tipos, coração e também como neuroestimulador, enfim. Gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, dentro da brevidade do nosso tempo, da mais clara possível, o que são os marca-passos e os tipos. Na realidade, o marca-passo, passando para a parte do coração, o coração ele é um músculo e ele tem um sistema de condução que a gente tem um marca-passo fisiológico que vai fazer nosso coração contrair. Isso vai ditar o ritmo do coração. Então esse ritmo ele pode ser mais rápido ou ele pode ser mais lento. O marca-passo ele é um dispositivo eletrônico, ele tem uma bateria e ele tem cabos que vão até as cavidades do coração. Quando existe a falha do estímulo elétrico e o coração ele bate de forma mais lenta, aí você tem a indicação de implante do marca-passo. E ele vai criar aquele estímulo que o nosso marca-passo fisiológico deixou de ter. Logicamente ele tem algumas indicações, sem ser na parte de ritmo cardíaco, pacientes que têm algumas condições cardiológicas, como uma insuficiência cardíaca, a gente pode colocar para fazer melhorar o sintoma da insuficiência cardíaca. Pacientes que têm, por exemplo, hoje a gente tá se falando em Olimpíada, mas você tem uma miocardiopatia hipertrófica, que é um aumento da musculatura do coração. Às vezes o paciente ele tem sintomas e também, na realidade, o marca-passo ele pode ser utilizado para diminuir os sintomas dessa doença. Em relação à parte cerebral, ele funciona de uma forma um pouco diferente. Ele é chamado nos Estados Unidos de DBS, Deep Brain Stimulation, que é uma estimulação cerebral profunda. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa. E o que ele faz? Esse marca-passo, ele vai lá, ele joga um estímulo, bloqueia um estímulo, na realidade, do cérebro, que vai dar o sintoma da doença de Parkinson. Então ele vai atenuar os sintomas, os tremores que vão levar o paciente a ter o Parkinson. Logicamente, essa é uma terapia de exceção, eu diria assim, porque você primeiro tem todo o tratamento medicamentoso para fazer nesse caso. Sim. E se isso falha, aí você vai para essa terapia. E as drogas disponíveis têm uma boa efetividade em termos de controle do Parkinson? Eu entendo que uma lógica que a gente não pode fugir, evidentemente, Jorge, fica à vontade para comentar, é sempre a questão de diagnóstico precoce, né? O Parkinson, ele dá sinais, ele aparece de uma hora para outra. Como é que é a existência dessa doença? Como toda doença degenerativa, ela vem se instalando de forma insidiosa, ou seja, lentamente. Ele não aparece do dia para a noite. Então, pequenos tremores, a pessoa começa, na realidade, ter algumas dificuldades até de marcha, mas logicamente quando é feito o diagnóstico precoce, instituído uma terapêutica medicamentosa inicial, isso você controla bem os sintomas e o avanço da doença de Parkinson. Mas, como eu falei para você, o marca-passo ele é usado em casos excepcionais onde você não tem o controle efetivo com a medicação. Jorge Tadeu, mais uma colocação pro Dr. Luiz Cláudio, pra gente encerrar o nosso quadro? Eu queria perguntar, Luiz, existe alguma perspectiva futura aí, chegando, alguma coisa experimental que você acha interessante a gente falar, alguma coisa que pode vir a se ratificar aí para os próximos anos e que a hemodinâmica vai contribuir aí para alguma novidade aí, algum equipamento novo? Em termos de equipamento, nós temos a tomografia de coerência óptica, que é um equipamento que a gente consegue ver as artérias de uma forma, dentro das artérias de uma forma muito mais, como que eu posso te falar, muito mais detalhada, né? E o que a gente tem feito muito hoje, o que tem sido o up-to-date em hemodinâmica, em cardiologia intervencionista, é você fazer as intervenções valvares. Então nós temos por exemplo, uma patologia que chama estenose aórtica, que era somente a via cirúrgica que era feito o tratamento, e hoje a gente pode tratar. Então essas válvulas elas têm melhorado ano após ano, e em pacientes acima de 75 anos e de alto risco cirúrgico, hoje esse paciente vem para a área de hemodinâmica. Em relação ao equipamento, a gente trabalha com radiação, e os equipamentos atuais eles funcionam com uma
dose de radiação menor do que os atuais. Basicamente, acho que é isso que a gente tem aí. Eu acho que um ponto muito importante para toda a população, os nossos queridos ouvintes aí entenderem, é o quanto nós precisamos de profissionais que tenham esse nível de formação como o Dr. Luiz Cláudio, um profissional que tecnicamente busca uma formação constante e que também se preocupou em se especializar na área de gestão, porque, por exemplo, às vezes a gente não entende a profundidade dessa modernização. A gente encara só algo moderno, é mais um equipamento, o quanto isso impacta. A nossa sociedade, tanto médica quanto empresarial, e tanto empresarial pública quanto privada na questão de saúde, precisa começar a entender isso. Entender que às vezes o investimento num equipamento mais moderno, numa medicina tecnologicamente mais de ponta, gera uma economia em escala, economia em tempo de permanência hospitalar, economia em gasto com medicamentos excessivos. Por exemplo, linkando com essa questão do Parkinson que o Zé colocou, o que se gasta com medicamento ao longo de 30 anos de acompanhamento de um paciente com Parkinson pode ser economizado com o implante precoce de um estimulador. Então, essa é a conta. E existe um outro lado da conta que somente o profissional devidamente treinado em gestão financeira e gestão estratégica tem que enxergar a reinserção da pessoa no mercado e na sociedade. Um indivíduo que tem um infarto e que é tratado de maneira precoce e eficiente, ele pode voltar para o trabalho prontamente, como aconteceu com o nosso amigo aqui. Volta para o mercado de trabalho e volta a produzir, ou seja, ele deixa de gastar recursos em saúde e passa a produzir recursos para a sociedade. Essa conta também tem que ser feita. E quando você faz essa conta de maneira mais ampla e madura, você vai ver que o investimento numa medicina altamente tecnológica retorna rapidamente para a sociedade. Importantíssimo, né? Bom, tem uma pergunta pro Dr. Luiz Cláudio, é isso? Uma colocação do nosso ouvinte, por favor. Daqui a pouquinho vamos então reproduzir, porque o Thiago hoje agora está impossibilitado de falar, né? Está aí sem microfones, tá? Você vai também entrar, vai criar uma lei específica para os locutores que ficam sem microfone excepcionalmente no programa. Doutor Luiz Cláudio, uma satisfação imensa recebê-lo aqui, muito esclarecedora a sua participação. Parabéns pelo trabalho à frente do Centro Santista de Hemodinâmica e nas demais especialidades. A casa está permanentemente aberta. Eu agradeço e fico à disposição de vocês quando precisarem. Muito obrigado, doutor Luiz Cláudio Mendes de Carvalho, ele que é especialista em cardiologia intervencionista, diretor do Centro Santista de Hemodinâmica. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já aqui no Bom Dia 98. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta aqui no Bom Dia 98, ao vivo até às 8h15 da manhã. Vamos falar da Black Jaw Choperia. Hoje é dia, hein? De Black Jaw Choperia. De terça a domingo, todo dia pode ser dia de Black Jaw, mas sexta-feira tem um apelo especial, né? Pra você já sair do trabalho, emendar um happy hour. A partir das 18 horas você já tem a Black Jaw à sua disposição, com estacionamento garantido para os clientes ali no Mendes Convention Center, com cardápio inteiramente renovado. O cardápio da Black Jaw já era bom, ficou melhor ainda. Vai experimentar as novidades. O pessoal está elogiando muito as novidades do cardápio lá da Black Jaw Choperia, que inclusive tem uma carta de vinhos interessante, mas tem outro diferencial, que é aquela caneca de chopp a 40 graus negativos, uma grande dica para você. A Black Jaw também recebe muitas festas, não é? Muitas festas que reúnem aniversários, confraternizações. Se você quiser fazer um almoço corporativo também, embora a casa não seja aberta, você pode reservar a Black Jaw para isso. Mais informações no site blackjaw.com.br ou então na Francisco Glicério 206 no Gonzaga, em Santos. Telefone da Black Jaw 3228-7570. Lembrando que hoje também tem música ao vivo. Black Jaw Choperia conosco aqui no Bom Dia 98. É hora de falar de esporte. Giro Esportivo.
Fim de semana também chama, a gente começa a pensar em esporte e mesmo com desfalques, Dorival acredita que Copete fará a diferença. O colombiano Copete, que estava aí prestes a ser campeão pelo Atlético Nacional de Medellín, mas agora no Santos é o substituto do Gabriel. E aí, Flávio? Excelente jogador, muito bom. E agora com ele não estava jogando, né, com os principais jogadores aí da seleção, o Gabriel, enfim. Ele não vinha jogando, vinha entrando nos jogos, mas joga muito bem, é um excelente jogador e abriu mão realmente de ser campeão, porque o Atlético Nacional é o melhor time da Libertadores. Acredito que sim, né? Já empatou o primeiro jogo. E Jorge, agora pra não ficar uma coisa assim, pra cultuar a objetividade que dizem que na crônica esportiva não existe, eu perguntei do Santos para um São Paulino, vou perguntar sobre o ser relacionado ao São Paulo para um Santista. Ganso é apresentado no Sevilha e avisa que jogará mais recuado. O que você acha, que o Ganso ali como segundo volante, com a categoria, a habilidade que ele tem, vai funcionar? Eu não sei, eu acho que ele a posição dele é um meio de criação, né? Eu não acho que ele vá, depende muito de quem vai trabalhar com ele na frente, né? Eu acho que ele estaria melhor como mantendo a posição que ele tem mais habilidade, mais talento. É o Giro Esportivo que continua aqui e fala agora das Olimpíadas. Corte mantém atletismo russo fora da Rio 2016. Não teve recurso. 86 atletas da Rússia não irão para os Jogos Olímpicos, mas também é uma denúncia de doping, não é? Que, aliás, nós tivemos aí a reabilitação do laboratório brasileiro de antidopagem, não é? Que agora será comandado pelo santista medalhista olímpico que estará aqui e, aliás, falou comigo que virá o programa ou participará por telefone, já que ele está em Brasília, o Rogério Sampaio. Mas uma grande perda para o esporte. Porém, não é? Tem que se preservar a igualdade da competição. O doping não pode ser permitido, Flávio. O doping é algo existente no esporte que tem que ser fiscalizado para que não tenha esse tipo de desvantagem aí na competição, né? Quer dizer, é uma pena porque perde um atleta de excelência aí para participar dos jogos tão importantes. Na verdade, o doping é um problema fruto aí dessa sociedade pós-guerra, né? Onde a alternância entre Estados Unidos e União Soviética gerou uma competitividade pelo homem mais forte, pelo atleta mais potente, né? Uma briga, uma competição social, né? Entre duas sociedades de grande poder, e isso acabou se tornando uma indústria, né? Eu acho que a solução é resetar, né? Tem que lembrar que muitos recordes foram atingidos às custas do doping, então fazendo até uma analogia com a Fórmula 1, é como querer buscar os resultados que se tinha na época do turbo com aquela placa embaixo, né? E que causou a morte de muita gente, mas que gerou N resultados. Lembrar que um dos recordes mais antigos, que é o da Florence Griffith Joyner, são recordes da década de 80, né? De 100 e 200 metros rasos, que até hoje não foram batidos. Ela foi uma atleta brilhante, mas que morreu muito jovem, de problemas cardíacos, sem se saber se houve ou não algum trabalho de doping por trás disso, e não é esse o momento, não é isso que está julgando, mas é um fato. E que realmente precisa se buscar uma alternativa, porque muitos recordes, muitas marcas não seriam atingidas e não serão quebradas se não houver uma releitura dessa questão do doping. Recentemente nós vimos o que aconteceu no ciclismo, um escândalo enorme lá com o Lance Armstrong, né? E com todo o ciclismo, e isso é algo geral, genérico, em todas as modalidades, em todos os esportes, em todas as idades. Existem crianças, jovens já usando desse tipo de artifício para atingir resultados. E agora, então vou te perguntar também, né? Eu falei do controle antidopagem, hoje existe uma tecnologia altamente avançada para coibir isso, Jorge, ou não o suficiente? Na verdade, Zé, é muito parecido com o que acontece na internet. É uma indústria, né? Da mesma forma que estão surgindo antivírus, tem pessoas que estão produzindo novos vírus é a mesma coisa. Agora nem tanto, mas num passado já houve até premiação
para cientistas que conseguiam novas drogas que fugiam do doping. O advento do exame de sangue, né, além do exame de urina, ajudou bastante no controle, mas infelizmente é uma corrida em que busca-se novas alternativas para controlar o doping e ao mesmo tempo criam-se novas drogas para burlar o doping. Não, só para ressaltar, Zé, não foi falado e está sendo pouco divulgado, vai ter aqui em Santos agora, durante o período da Olimpíada, um congresso técnico de saúde esportiva, vai ser em agosto, vai ser no período, é o congresso mais importante de saúde esportiva em anos de Olimpíada. Eles estão sempre dentro do quer dizer, eles escolheram, né? É o Congresso Mundial. Quem trouxe essa informação foi o Alexandre Nunes, que é nosso comentarista, que é diretor executivo do Santos em região, Vistos and Conventions Bureau. Ele trouxe essa novidade. É verdade, mas é bom lembrar, Flávio. Não, e vai ser discutida aí várias questões técnicas. Exatamente, essa do doping também vai estar em pauta. E Santos ficou na disputa nacional, ou seja, várias cidades disputando isso. Na final ficou Santos e Campinas e eles acabaram escolhendo o Santos. O Alexandre Nunes foi quem fez a defesa. Foi quem fez a defesa da cidade. Grande abraço ao Alexandre. É um congresso muito importante e é um orgulho para a cidade receber também um congresso como esse. Aliás, com a tocha olímpica, o Alexandre deve estar trabalhando pouco hoje, né? Tá de folga hoje, Alexandre? Como toda a equipe do Bureau, que a gente manda um grande abraço, inclusive ao presidente aí, o Alex Mendes, não é? E toda a equipe hoje muito empenhada. Thiago. Palmeiras passa Corinthians em receita. O Corinthians viu sua receita de publicidade não cair, diminuir, mas foi superado pelo Palmeiras, que saltou de 23 milhões para 69,8 milhões arrecadados. Os números incluem o patrocinador de material esportivo. O Flamengo é o time de maior receita publicitária, passou o Corinthians. O Palmeiras ficou em segundo, né? Que é um lugar que geralmente a gente reputa o Vasco, né? Vice-campeão, mas o Vasco nessa lista de patrocínio tá longe. E o Santos também, que aliás a receita com a camisa, com essa escolha de se fazer o material próprio, não vai injetar muito dinheiro aí no caixa do Santos, pelo menos no primeiro momento. Eu vi essa opção, que não sei, acho questionável, porque você tem que ter a própria marca, você arca com o ônus da perda de material, você arca com o ônus da pirataria, do desvio de recursos, não é? De repente você tem resistência para ter uma rede de distribuição já formada, então achei que não foi um bom negócio, a não ser que eu esteja enganado, o Santos adotar a marca própria. E também um trabalho de marketing, mais de fortalecimento da marca, que eu ainda não percebi com devido acerto nos últimos anos. Então o Santos está sem patrocínio master, já não está no grande centro, já é uma dificuldade, não ter ido para Libertadores, mas acredito que deve ser feito um branding de marca, um fortalecimento, um projeto para tornar a marca do Santos mais atraente. O Santos está muito longe da arrecadação do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo e do Palmeiras, e tem feito aí bons times, tem competido, mas vai chegar um ponto que a arrecadação de um time que fatura 4 milhões de bilheteria por semana vai ficar desequilibrado em relação a um clube que arrecada 200 mil. É inevitável, né? Mas fica aí, parabéns ao Palmeiras, trabalho do presidente Paulo Nobre, que resgatou e fortaleceu a marca Palmeiras. Justamente o trabalho que nós deveríamos fazer e buscar aqui no Santos Futebol Clube. Marc Gasol não se recupera de lesão e está fora do Rio 2016. Mais um desfalque no basquete masculino. Não teremos LeBron James, não teremos o Stephen Curry, e o Gasol também vai ficar fora. Uma perda aí para os Jogos Olímpicos, com certeza. Bom, ele que é da seleção espanhola de basquete, e aliás estarei lá nos Jogos Olímpicos assistindo o jogo do Dream Team contra a China, não é? No dia 6 de agosto, com certeza vai ser um grande momento. Obrigado, meu querido Flávio Jordão, ao Jorge Tadeu, ao Tiago Ferraz da nossa produção, Rick Santos, a Giovana Novaes, o doutor Luiz Cláudio, que participou aqui com a gente, está acompanhando o programa. Quero fazer o convite para você retornar e estar conosco na segunda-feira, 15 para as 7 da manhã, em mais uma edição do Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia. Todos um ótimo final de semana e até a próxima, se Deus quiser. A repercussão das principais notícias da região e do país. Você ouviu Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.